Aproximadamente 2 meses nos separam das eleições municipais. O eleitor vai às urnas para escolher prefeitos e vereadores, mas não é só. Vai também indicar a temperatura para a eleição presidencial de 2022. E este é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam o jornalista Vandeque Santiago e o cientista político Juliano Domingues, professor da Universidade Católica de Pernambuco. Muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Vamos começar esse bloco trabalhando as eleições municipais, mas na perspectiva de 2022. Eu queria começar pela aliança que se firmou entre o PSB e o PDT e a Rede também, salvo engano, praticamente em todas as capitais brasileiras. A minha pergunta é se essa aliança, sim, tem por perspectiva 2022. Aí eu vou começar com você, Vandeque, e depois eu vou para a Juliana. Ok, Estela, um abraço também para o amigo Juliano. Veja bem, acho que está todo mundo procurando uma alternativa, né, para o enfrentamento com o governo Jair Bolsonaro, que apesar das dificuldades, apesar de coisas de atos e de posições que muitos criticam, né, mantém uma certa popularidade, mantém ainda competitividade eleitoral a julgar pelas pesquisas mais recentes. Então, os partidos precisam encontrar uma alternativa. Você tem a relação do PT, que é sempre o que polarizou as eleições nacionais nos últimos anos, nas últimas eleições, e aí está se tentando uma alternativa a essa linha. Posteriormente, talvez o PT possa ser incorporado, mas, enfim, o que está se tentando é mostrar como se fosse, não nem é isso, nem é aquilo. Então, eu vejo nessa perspectiva a tentativa, né, de articulação, a busca de entendimento entre alguns partidos de centro-esquerda contra o governo Bolsonaro, ou então, se não necessariamente contra, mas para adquirir consistência, consolidar-se como alternativa, né, à disputa eleitoral local, estadual e nacional. Juliano, de qualquer forma, o palanque para essas eleições de 22 não está unificado. Por exemplo, um palanque de centro-esquerda. Por exemplo, se você pegar São Paulo, o PT saiu com candidatura própria, o PSOL está com candidatura própria, o PCdoB está com candidatura própria. No Rio de Janeiro, a candidatura, que seria a candidatura natural para unir as oposições, que é a candidatura de Freixo, foi retirada também por conta dessa aliança entre PDT e PSB. Essa não unificação do palanque de oposição em 22, ela beneficia o presidente Bolsonaro de unificação do palanque das eleições desse ano, a não unificação, se ela beneficia o presidente Jair Bolsonaro na eleição de 22. Olá, Estela, Vandeque, todo mundo que nos acompanha, é um prazer estar com vocês. A princípio, sim, Estela. A princípio, sim, porque fragmenta, né? Enquanto que, de um outro lado, embora também esteja fragmentado, né? O outro lado, porque ali tem bolsonaristas e lava-jatistas, mas esse outro ambiente aqui parece muito mais fragmentado, o que é também esperado, ou seja, seria estranho, na verdade, a gente observar uma unificação. Isso porque, sobretudo no ambiente, né, costuma-se dizer que tem uma frase famosa de um cientista político famoso que é: ame a incerteza e serás um democrata. Então, as eleições, elas por si só já são um ambiente de incerteza. Essas, então, e aí quando se tem um ambiente de incerteza causado muito em função das regras de distanciamento, a pandemia, etc., abre-se uma expectativa de poder por diferentes grupos. Então, diferentes grupos começam a achar que tem chance de chegar ao poder porque o ambiente é um ambiente atípico e aí isso acaba por incentivar a fragmentação. Aí o que a gente observa nesse ambiente fragmentado é essa aproximação a que você se referiu, PSB e PDT, que aí buscam justamente, dentro do ambiente fragmentado, apresentar ao eleitor algum grau de unicidade, sugerindo aí uma alternativa ao PT, né, a partir provavelmente de uma leitura de que as últimas eleições elas tiveram o resultado que tiveram muito em função de uma rejeição
né, ao petismo, né? E aí então se apresentam como uma alternativa. E aí com algum lastro para isso, porque o PSB se posicionou de maneira crítica a favor do impeachment da presidenta Dilma Rousseff à época, isso trouxe algum desgaste, inclusive, em determinados eleitores para o PSB. E nas últimas eleições, Ciro também se apresentou como uma alternativa nesse sentido e recebeu críticas também por conta do seu posicionamento no segundo turno. Então, me parece justamente uma aproximação entre dois grupos que, de certa forma, já estavam, digamos, alinhados em alguma medida. Vandeck, a importância dessas eleições municipais para o PT. E estou chamando o PT por conta do desgaste que o partido sofreu, que já foi mencionado aí por Juliano, ao longo desses últimos anos. Teve o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, teve a prisão do ex-presidente Lula e a demonização do PT, que foi encampada, inclusive pela mídia. Qual a importância estratégica dessas eleições municipais para o PT? Estela, tanto na eleição municipal, né, na anterior, quanto na nacional, elas se desenrolaram sob duas ondas muito fortes, que era a primeira onda do lava-jatismo e segundo a onda do antipetismo, né, que ainda culminando, no caso das eleições municipais de 2016, ainda culminando com o impeachment de Dilma em agosto de 2016. Então, são dois movimentos muito fortes. O PT ainda não se livrou completamente dessa onda do antipetismo. Ele ainda ficou arraigado. Eu acho que esse sentimento ainda pode levar à junção de antigos adversários na hora que tiver um candidato do PT e outras forças, que mesmo não sendo necessariamente de direita, ou de centro-direita, ou de extrema-direita, mas vendo a perspectiva de derrotar o candidato do PT, talvez possam se unir. Agora, nesse bolo todo, você tem a dificuldade que é das lideranças pessoais. Você tem Lula no PT, né? E tem, que é uma liderança nacional incontestável, e tem também o Ciro Gomes pelo PDT, que também é uma liderança nacional, mas que eleitoralmente ainda não se mostrou forte, né, a ponto de poder hegemonizar uma aliança. Então, você veja que se a eleição fosse agora, a gente estaria com as mesmas dificuldades de nomes. Então, no lado da direita e da centro-direita, você já tem o Bolsonaro, tem o Moro tentando se consolidar, tem aqueles outros candidatos que sempre oscilam por ali, PSDB e tal, e aí você vai ter na esquerda Lula, né, nessa discussão de ser ou não ser, se pode ou não pode, questão legal e tal, e Ciro Gomes, ou seja, os nomes aparentemente não mudaram, a não ser a inclusão eventual do Sérgio Moro. O sentimento não é mais o mesmo, tão forte quanto era nas eleições passadas, né? Que também tiveram umas características muito peculiares. Você teve o episódio de uma facada em um dos candidatos a presidente, que foi uma coisa abominável, e isso, inevitavelmente, tem um peso muito grande. Você tem o fato de o candidato mais forte da esquerda não ter podido se candidatar por conta de questões jurídicas. Então, isso alterou e gerou uma mudança no polo de poder. Então, hoje você tem uma presidência, que é do Bolsonaro, que representa um sentimento muito forte de muitos brasileiros, que às vezes não são externados, mas ainda representam, sobretudo, nas questões de costumes, nas questões morais. Então, essa questão nacional, ainda há muitas coisas presentes hoje que estavam presentes na eleição passada para presidente, na eleição passada para prefeito dos municípios. Não são mais as mesmas, mas ainda estão presentes, de certa forma, diluídas. Eu penso que, às vezes, determinados gatilhos podem fazer com que elas reacendam. Por exemplo, quando o Bolsonaro aparece como aquele que é alvo de uma aliança de todo mundo contra ele, em que, de certa forma, ele parece como o pobrezinho que está sendo atacado por todos, eu acho que há um gatilho, né, que é disparado e aquela base dele tende um pouco a se reagrupar. Se não assim organizadamente, mas no ponto de vista de demonstrar apoio a ele. Então, eu acho que isso ainda tem alguns gatilhos vindos das eleições anteriores, vindos da lava-jatismo, vindos do antipetismo, que ainda estão um pouco presentes neste momento atual. Juliano, a gente tem 2 minutos para fechar esse bloco e eu queria trazer um ponto para você comentar, que é a participação
das mulheres nessas eleições municipais. A gente tem, no Recife, candidatas em cabeça de chapa, na vice, a gente tem Goiânia, a gente tem Salvador, a gente tem Porto Alegre, a gente tem São Paulo. Que leitura a gente pode fazer dessa presença feminina nessas eleições municipais, presença ou protagonismo, aí você define como achar melhor. Qual é a leitura possível? De uma maneira mais ampla, isso reflete um processo gradual, ainda, né, bastante lento, de representação de determinados grupos através da política. A gente sabe que determinadas políticas públicas elas só existem ou só se tornam eficientes a partir do momento em que possuem voz ativa, né, no seu processo de elaboração e implementação aqueles grupos que tendem a ser beneficiados por essas políticas. Então, aí dentro desse contexto mais amplo, né, de determinados grupos ocuparem espaços de representação, estão as mulheres. Então, a gente observa aí um processo histórico que diz respeito, inclusive, à implementação de determinadas regras que forçam as instituições, mais especificamente os partidos, a incluir mulheres nos seus quadros, a reservar candidaturas para as mulheres. Então, isso é reflexo disso também. Mas é reflexo, me parece, Estela, e algumas pesquisas de opinião a que eu regularmente tenho acesso de uso interno, né, de determinadas organizações, mostra que há uma demanda por parte razoável do eleitorado por candidaturas de mulheres, ou encabeçando chapa, ou pelo menos na vice. Isso é um dado importante, ou seja, isso pode ser interpretado como um reflexo da quebra de determinado preconceito, né, de viés machista, principalmente por parte do eleitorado, ou seja, o reconhecimento da competência das mulheres na gestão pública e que se manifesta através dessas pesquisas de opinião. Então, não por acaso os partidos têm feito isso. Eles fazem isso muito baseado em pesquisas de opinião que mostram que se trata de uma demanda do eleitorado. Tem outro aspecto também. Como saúde é um tema clássico em eleições, nesse momento aqui, especificamente, em que o país vive uma pandemia, ele deve ocupar ainda mais espaço na agenda eleitoral. E esse é um tema muito associado à figura feminina também, do cuidar. Então, isso está no imaginário das pessoas também. Então, esses elementos, eles acabam compondo um ambiente favorável, felizmente, eu devo dizer, para uma representação feminina mais preponderante nas próximas eleições. Vamos fazer um intervalo curtinho, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco são as eleições municipais. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são as eleições municipais. Participam o jornalista Vandeck Santiago e o cientista político Juliano Domingues, professor da Universidade Católica de Pernambuco. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Bom, vamos falar agora das eleições municipais aqui no Recife. Nós temos aí, acho que alguma coisa em torno de 8, 9 candidatos e candidatas à Prefeitura do Recife, mas a gente tem aí três chapas que a gente pode considerar como as chapas mais fortes, que é a chapa da Frente Popular, encabeçada pelo PSB, com João Campos, a chapa do PT, com Marília Reis, e a chapa do DEM, encabeçada por Mendonça Filho. A minha primeira pergunta vai agora para você, Juliano, que é a seguinte: é fácil a gente imaginar no segundo turno ou João Campos, que concorre pelo PSB, ou Marília Reis, que concorre pelo PT. Mas dá para imaginar as duas chapas no segundo turno? Uma boa pergunta, Estela. Se fazer alguma projeção de 2018 para cá já era algo arriscado, imagina nesse ambiente de pandemia, né? Por quê? Porque trata-se de uma eleição absolutamente atípica, né?
o distanciamento social vai fazer com que as circunstâncias da campanha eleitoral se deem de uma maneira, né, completamente nova. Isso tende a favorecer a presença de João Campos no segundo turno? Sim, tende a favorecer porque tende à manutenção, né? Se já há uma tendência à permanência do mesmo grupo no poder, isso se reforça. Se Marília vai ou não para o segundo turno junto com ele, ou se teremos um outro candidato com Marília e não João, aí existe aí um grau maior de incerteza. O que a gente pode, a referência que a gente pode fazer para reduzir essa incerteza, não sei se Van Dek concorda comigo, é a gente partir da premissa de que, embora as eleições municipais, costuma-se dizer isso, né? As eleições municipais obedecem a uma lógica municipal, então não dá muito para a gente comparar com eleições nacionais. Embora haja essa premissa, eu acho que a gente pode entender também como razoável a consideração segundo a qual a gente talvez vivencie a eleição municipal mais nacionalizada dos últimos tempos. E aí, muito em função da ressaca da discussão eleitoral nacional, que ainda permanece, é como se estivéssemos permanentemente em campanha, e a postura do presidente da República colabora demais para isso, para que a discussão nacional ela se mantenha, mas também pelo fato de estarmos vivendo uma pandemia e cada vez mais nos relacionarmos através do uso de dispositivos móveis. Então, e na campanha isso vai ser muito forte, ou seja, a digitalização do debate político. E aí a gente tende a receber muito mais conteúdo, de uma maneira geral, de viés nacionalizado do que local. Então, muito provavelmente, isso porque a gente consome também mídia, e a mídia nacional acaba tendo uma penetração muito mais forte do ponto de vista das pautas, etc. Então, é muito provável que isso se reflita diretamente na disputa municipal. Se a gente levar isso em conta, é provável que a gente tenha ou João ou Marília no segundo turno. Isso seria o cenário mais provável, porque a gente reproduziria a discussão que a gente observa num ambiente mais amplo, né, nacional. Então, a gente teria ou João ou Marília no segundo turno e algum representante do lavajatismo ou do bolsonarismo no segundo turno com eles. Alguns são mais ou menos fiéis a essas classificações, digamos assim. Mas, mais uma vez, quer dizer, há muita incerteza no ambiente. Esse seria o cenário, a princípio, mais provável. Van Dek, a gente poderia considerar, pegando aqui a fala de Juliano, que a chapa Mendonça Filho, candidato a prefeito, e Priscila Krause como vice, que essa chapa poderia estar aí representando o lavajatismo ou o bolsonarismo e dentro desse perfil chegar no segundo turno? Eu acho pouco provável, Estela. Eu acho que a viabilidade eleitoral dessa chapa terá muitas dificuldades. Não tem nada a ver com a qualidade, com a competência do Mendonça Filho, que é uma pessoa que já provou estar à altura de qualquer cargo, inclusive nacional, estadual. Sim. Dos nomes que estão aí, é o único que tem, digamos, uma projeção nacional. Mas vai ter muitas dificuldades eleitorais, porque o DEM, se você pegar uma constante nas eleições de 2012 e 2016, você vê que o próprio Mendonça teve pouco mais de 2% dos votos em 2012 e Priscila pouco mais de 5% em 2016. Ou seja, é muito difícil para eles. A constante que nós temos, pegando essas duas últimas eleições, é que a centro-esquerda, PSB e PT, com seus aliados, detém mais ou menos 70% dos votos válidos. Você tem, em 2012, Geraldo Júlio teve 51,15%. E Humberto Costa ficou em terceiro, teve 17% um quebrado. Ou seja, dá 68%. Quando chega em 2016, muito sob o impacto ainda da questão do Lava Jato, a questão do impeachment, que tinha ocorrido um mês antes, né? A questão do antipetismo e tal. Mesmo assim, quando você junta Geraldo Júlio e João Paulo, você vai dar ali 72%. Ou seja, é uma maioria muito forte e muito constante, que é mais ou menos o que a gente tinha no Recife em eleições passadas. Então, a menos que aconteça algum fato, um fato novo, de muito impacto, a tendência é que, havendo segundo turno, a tendência é que seja João Campos e Marília Reis. A estrutura do João Campos é muito forte, tem 12 partidos na coligação dele.
é um partido que já tem o governo do Estado, a prefeitura, e não está desgastado nessas duas instâncias. E que vem tendo na faixa de 50% dos votos nas eleições. Então, o João Campos, me parece, a menos que aconteça algo muito novo, muito forte, garantido no segundo turno, se houver. Mas eu acho que existe, inclusive, a possibilidade de não haver segundo turno. Dentro das probabilidades, possibilidades, essa é uma delas. O PT, que é uma candidatura que vai ter também a dificuldade da estrutura, tem uma aliança com o PSOL. Na linha da centro-direita, tem um pouco o enigma, que é da delegada Patrícia, mas que não sei se tem uma estrutura para hegemonizar a oposição, para polarizar. Se houver polarização pela centro-direita, será o de Mendonça Filho. Mesmo assim, eu acho difícil pelo histórico das últimas eleições, né? Do DEM, do próprio Mendonça, das forças de centro-direita, da situação do país, da situação do Recife. Então, a polarização, me parece, deve ser entre João Campos e Marília, que vai estar um pouco numa camisa de força que a tendência do partido, a orientação do partido é que a crítica seja feita ao governo federal, ao governo Bolsonaro. Então, ela não vai ser tão incisiva como seria em outra situação contra a administração do PSB. Mas há umas incertezas aí, como pontuou o Juliano, mas eu acho que essas duas candidaturas são as mais consistentes para um eventual segundo turno. Juliano, Marília e João Campos são candidatos jovens lideranças políticas, estão ambos em partidos de centro-esquerda e são parentes. Né? Uma é neta de Miguel Arraes, do ex-governador Miguel Arraes, e o outro é bisneto do ex-governador Miguel Arraes. Se não por isso, mas pensando também, trabalhando na perspectiva de um segundo turno, é de se esperar que a campanha de ambos, até o primeiro turno, seja uma campanha respeitosa, digamos assim, de um em relação ao outro? Isso vai depender, Estela, do que as pesquisas vão apontar em termos de disputa pela mesma fatia do eleitorado. Eu tendo a crer que, e aí as pesquisas mostram isso, a grande maioria do eleitorado ainda não decidiu em quem vai votar. Portanto, pesquisas de intenção de voto que têm sido divulgadas normalmente destacam o ranking, né? Quem é que está em primeiro, segundo e terceiro, e dão pouca atenção ao percentual dos que não decidiram ainda. E é esse percentual, né, que é um percentual muito volúvel, que não é aquele eleitor que nesse momento já sabe em quem vai votar, é esse percentual quem decide as eleições. É esse grupo de eleitores, o grupo mais volúvel. Se houver a identificação de que esse eleitorado ele deve ser disputado pelos dois candidatos, e em tese sim, porque eu tendo a acreditar, com base nos dados que eu tenho observado, que vai haver uma polarização, e essa polarização não tende a ser, claro, pode ser que a realidade prove o contrário, mas não tende a ser entre Marília e João, e sim entre Marília e João e um candidato que represente a aglutinação de lavajatistas e bolsonaristas, porque esse eleitorado mais volúvel, ele é um eleitorado ainda carente de um candidato, e aí é possível sim que eles acabem, né, derivando para esse candidato, que aí, no caso pode ser Mendonça, mas pode ser a delegada Patrícia. A delegada Patrícia é um elemento novo aí, quem sabe as pesquisas mostram ela, embora ela não tenha a história de Mendonça, bem localizada nesse cenário. Estou tentando responder mais objetivamente a sua pergunta, Estela. A princípio, vai haver, aí se vai ser respeitoso ou não, aí eu não sei, mas que vai haver uma disputa importante por uma fatia comum do eleitorado, sim. Porque esse eleitorado, parte dele é dividido entre os dois candidatos, embora, e fazendo referência a outra resposta que eu havia dado, o componente petistas e antipetistas ainda esteja muito presente no cenário eleitoral. E aí os que se classificam ou que se identificam com o petismo tendem a votar em Marília. Aqueles que têm críticas ao petismo tendem a votar em João. Mas tem uma parcela do eleitorado aí que vai ser disputada por ambos. Tem um outro ponto para conversar com vocês, não vai dar tempo, nosso tempo acabou, que era exatamente a participação de policiais também, e mulheres policiais nessa eleição. Vai ficar para um outro programa. Muito obrigada
pela participação de vocês hoje no Opinião Pernambuco. Até um próximo encontro.